Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, Seminário Mestre da Missão está de volta para a nossa sétima aula, que tem como tema Missões Urbanas. Como base para esse tema, queremos chamá-los a observar o capítulo 11 e versículo 1 do Evangelho de Mateus, que nos traz a seguinte informação. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Sabemos que Jesus separou 12 discípulos para discipulá-los, ensiná-los, né, não só de forma verbal, mas de forma atuante, né? Eles caminhavam com o próprio Jesus e via, acompanhava de perto o que Jesus não só falava, mas também fazia. E dentre isso, né, na parte B, que nos chama a atenção, partiu dali a ensinar e a pregar. Onde? Nas cidades deles. Dele quem? Dos próprios discípulos. Então, precisamos, né, acompanhar essas realidades nas nossas próprias cidades, porque o Evangelho precisa ser propagado, né, dinamizado, não só em Jerusalém, mas também mais adiante, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Mas precisamos acompanhar de perto, né? Se vamos sair, precisamos deixar alguém para dar continuidade. Então, Jesus chama a atenção dos discípulos, né, para essa realidade das cidades do qual eles eram, né, nativos. Algo interessante a observar diante dessas expressões é no nosso contexto. Evangelizar os centros urbanos é um dos maiores desafios da igreja no século XXI, pois, segundo dados da ONU, 54% da população mundial vive nas grandes cidades. Com o crescimento da população urbana, vem também os problemas e desafios. É preciso atender às necessidades da população, mas nem sempre essas necessidades são atendidas, gerando falta de habitação, transporte, energia e desemprego. Muitos não têm direito aos serviços básicos, como educação e saúde garantidas. Como igreja, não podemos fechar os olhos para a realidade enfrentada dos centros urbanos. O que fazer para alcançar essas pessoas? Temos que ir até elas. Precisamos orar e pedir a Deus estratégias para sairmos das quatro paredes, dos templos e sermos sal fora do saleiro. Então está diante de nós um quadro muito relevante, muito desafiador. Mas como igreja, né, nós temos uma membresia hoje totalmente capacitada, com várias ferramentas que vai com certeza contribuir não só na parte estrutural física da comunidade, dos centros urbanos, mas também, principalmente, que é primordial na parte espiritual. Então a igreja ela precisa estrategicamente, né, ver esses pontos para que sejam relevantes, né, ou para que ela seja relevante onde ela está inserida. Muito bem. Diante disso, nós precisamos ter estratégias, né, para dinamizar, né, contribuir, ser relevante onde nós estamos, né, localizados. E para isso trouxemos aqui três estratégias que julgamos ser muito interessantes, né? Mas sabemos que tem tantas outras. Mas vamos observar essas três estratégias. A primeira fala a estratégia de Jonas, a segunda, a estratégia do Pentecoste, e a terceira, dos nossos pioneiros, né? Daqueles que foram, né, os pais na fé, né? Que foram de forma introdutória, principalmente nas nossas comunidades do qual nós fazemos parte. A primeira estratégia é a estratégia de Jonas. Então trouxemos aqui alguns comentários que julgamos ser relevantes. Seguinte, o profeta não dispunha de tempo para percorrer toda a Nínive com o juízo de Deus. Por isso traçou uma estratégia simples, porém eficaz, né? E começou Jonas, como diz o versículo, a entrar pela cidade, a caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Né? Jonas 3, versículo 4. Ele usou as vias principais da capital assíria para apregoar a mensagem divina que, dessa forma, não demorou muito a chegar ao rei, ao administrador. Então ele utilizou as principais avenidas, as principais, né, avenidas da nossa realidade, mas as principais ruas, né, as principais entradas. E diante disso, essa comunicação, ela foi muito relevante que chegou até o conhecimento do administrador, o rei. Na evangelização de uma área urbana, escolha pontos estratégicos, como avenidas, praças, terminais de ônibus, né, trens e metrôs para o evangelismo
pessoal. Se possível, também faça uso de outdoor, programa de rádio e serviço de som para anunciar Cristo. Nós estamos vivendo uma época, né, que é o final do ano, justamente o Natal, a entrada de Ano Novo, em que as pessoas estão vindo para as suas cidades de origens, né? E diante do tema que é relevante, podemos aproveitar nos nossos cultos, nas nossas reuniões, nos nossos passeios, né? E quando tivermos oportunidades, falarmos, né, dessa grande mensagem, né, desse grande reino que veio até nós e continua a ser transmitido pela Igreja de Cristo aqui na Terra. Então precisamos, né, aproveitar essas estratégias, como Jonas aqui aproveitou. A segunda estratégia que nós temos é a estratégia do Pentecoste. Não foi sem motivo que Deus escolheu o Pentecoste para fundar a sua igreja. Nesse evento judaico tão importante, né, achava-se em Jerusalém, israelita de todas as partes do mundo. E vocês aí podem conferir em Atos 2, do 1 ao 12. E quando da descida do Espírito Santo, eles ouviram, né, e viram, né, as maravilhas de Deus em sua própria língua. Ao retornarem aos seus lugares de origem, levaram a semente do Evangelho, que mais tarde, né, depois de, claro, de comunicarem, germinaram e aí foram fundadas as congregações, igrejas. A igreja pode aproveitar a realização de eventos, como bem falamos, está acontecendo nesse momento. Os eventos esportivos são muito relevantes, os artísticos e culturais, para divulgar o Evangelho. Se possível, deve montar uma equipe, né, com pessoas que falem outros idiomas para apresentar o Evangelho aos representantes de outras nações. Então, já observamos aqui que precisamos de uma equipe capacitada de pessoas justamente instruídas, né, para aproveitar esses momentos. A terceira estratégia é justamente dos nossos pioneiros. E tomamos como base, né, dois missionários que vieram da Suécia e, através da expansão na comunicação do Evangelho, né, por eles, fundou-se entre nós uma expressiva igreja, uma expressiva denominação. Orientados pelo Espírito Santo, Daniel Berg e Gunnar Wingli escolheram a cidade do Belém do Pará como ponto de partida para sua missão no Brasil. Logo, né, em sua chegada no período do 19 de novembro, né, no ano de 1910, constataram que a capital paraense era geograficamente, né, estratégica para se alcançar o país em todas as direções. Por isso, precisamos, né, de forma didática, como aconteceu, né, com tantos outros, orar e estudar detalhadamente a região que você quer alcançar. Assim como foram relevantes, né, e vocês conhecem a história das vossas denominações, né, precisamos também ser relevantes e dinamizarmos, né, essa caminhada de expansão do reino. Seguindo adiante, nós temos aí, além das estratégias, que são os desafios da evangelização. E aí tomamos por base, né, temos mais desafios, mas aí observamos três que são assim mais impactantes. O primeiro é a incredulidade e perseguição. O segundo são os enfermos e o terceiro são os endemoniados, né? A incredulidade e perseguição nos traz o seguinte: vivemos em tempos trabalhosos. É preciso anunciar Cristo com sabedoria, né, poder e eficácia. E aí tomamos por base 2 Timóteo 4,17, como está mencionado aí na nossa imagem. Nossa mensagem não pode ser confundida com as dos mercenários, que é outro desafio que encontramos, e falsos profetas. Mercenários e falsos profetas que utilizam justamente a mensagem do reino para fins que não é do reino, né? A mensagem da cruz precisa ser pregada, né, na virtude do Espírito Santo, como diz lá em 1 Coríntios 1:18. Diante das perseguições, não podemos desistir ou nos calar. Jesus também foi perseguido em sua própria cidade, mas levou a missão até o fim, como relata, na verdade, Lucas 4, do 28 ao 30. Né? Então temos aí esses dois pontos que são muito relevantes, que é a incredulidade e a perseguição. Além desses dois pontos, nós temos aí os enfermos, né? Os enfermos, que é muito desafiador. Essa outra área
Precisamos observar, né, que eles estão, inseridos com maior fluxo, né, uma população muito significativa de doentes, principalmente doentes terminais, na verdade. Jesus não era diferente, né, não foi diferente justamente na sua caminhada. Ao entrar em Jericó, ele deparou-se com um cego que lhe rogava por misericórdia, como está aí escrito lá em Lucas 18:35. E às portas de Naim encontrou um funeral do filho único de uma viúva, em Lucas, que é relatado, capítulo 7, versículo 11 ao 17, né? Ungido pelo Espírito Santo, curou o primeiro e ressuscitou o segundo. A igreja deve desenvolver capelanias hospitalares e visitar os enfermos e moribundos, né? Então, vocês percebem que são particularidades, né? Pontos estratégicos para ser justamente alcançados. Para isso, precisa-se, né, de pessoas preparadas, né? Não só espiritualmente, mas também capacitados para saber lidar, né, com essas particularidades. Além dos enfermos, né, além dos incrédulos e a perseguição, nós temos aí também essa parte que é muito relevante, que é os endemoniados, né? Quem se dedica à evangelização urbana deve estar preparado também para casos difíceis, como possessões demoníacas, né? Muitos são os gadarenos espalhados pela cidade, como relata aí Mateus, né, do 8, do 28 a 34. Por isso o evangelista precisa orar, jejuar e ter uma vida santa. Marcos 9 e 29. A igreja não pode fazer da libertação dos oprimidos um espetáculo, mas deve, no poder do Espírito Santo, orar pelos enfermos e pelos cativos de Satanás, como relata lá Mateus 10 e 8. Então, claro, sabemos que tem muita gente trabalhando com fins que não são os fins, né, corretos. E com isso aproveita, né, da ocasião, dos momentos para por justamente as suas intenções. Mas aqui nós precisamos estar inseridos nos escritos. As motivações de Jesus era libertar, salvar, curar e, com certeza, principalmente a alma, né, que era totalmente escravizada. Então, precisamos ter essa consciência, né? Seguindo mais adiante, temos agora, além dos desafios, também algo que é muito interessante. Como fazer o evangelismo? Como fazer esse evangelismo de forma eficaz? Primeiramente, sabemos que precisamos de treinamento, né? E aí nós temos textos, né, que nos chamam a atenção. Antes de chegar à Macedônia, o apóstolo Paulo já podia contar com uma equipe altamente qualificada para implantar o evangelho na Europa. Primeiro tomou consigo Silas e depois o jovem Tíquico, como está lá em Atos 15:40 e também 16 do 1 a 2. Acompanha-os também Lucas, né, o médico amado, como está escrito lá em Atos 16:11. Com esse pequeno, mas poderoso grupo, o apóstolo levou o evangelho a Filipos, né, a Tessalônica e a Bereia, até que a palavra de Deus foi, por intermédio de outros obreiros, né, direcionado à capital do Império Romano, como está escrito lá em Atos 16:12 e 17, 1 e 10. Então precisamos, né, de uma equipe fortalecida, atuante, para que o resultado seja um resultado satisfatório e, claro, que a glória do Senhor esteja em evidência. Além disso, nós temos aqui os estabelecimentos e pontos chaves, né? É fundamental termos estrategicamente os pontos que são relevantes, né? Sempre que chegava a uma cidade gentia, Paulo buscava uma sinagoga de onde iniciava a proclamação do evangelho. Aí você confere aí Atos 17, 1 a 3. Embora o apóstolo Paulo, nas maioria das vezes, fosse rejeitado pela comunidade judaica, a partir dali expandia sua ação evangelística urbana até alcançar os gentios. É bom entendermos isso. É necessário que sejam encontrados pontos principais para a evangelização urbana. Pode ser a casa de um crente ou de alguém que está se abrindo à palavra de Deus, como nós observamos aqui em Atos 16:15. Na evangelização, a base, né, ou as bases são muito importantes. Então, aonde estamos inseridos e como vamos desenvolver, né, a expansão, a comunicação
é importante. Precisamos da equipe preparada, precisamos de lugares estratégicos e, além disso, precisamos observar aquilo que foi realizado, o acompanhamento do trabalho. Procure estar atento à nova frente evangelística. Ao partir para uma nova área urbana, alguém deve ser deixado como responsável, né? Como fazia o apóstolo Paulo lá em Atos 17:14. E periodicamente deve haver visitas até que amadureçam o suficiente para caminhar por si próprio, né? Como diz lá em Atos 18:23, não descuide do trabalho de discipulado, fortaleça-os na fé, na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Quem se põe a evangelizar áreas urbanas deve estar sempre atento, por isso mesmo tem uma equipe amorosa, competente e disponível. E Paulo nos chama a atenção em várias ocasiões, né? Ele mencionava, visitava para acompanhar de perto como os irmãos estavam caminhando, né? Desenvolvendo. Seguindo adiante, nós precisamos aqui observar, podemos aqui o cardápio, né? O roteiro dessa caminhada. Orar e jejuar em favor da cidade que se quer alcançar. Precisamos, né, estar atento a esses dois pontos. Orar e jejuar para justamente ser direcionado ao lugar que queremos alcançar. Estabelecer metas em relação à cidade que se quer alcançar. Precisamos de metas, né? Para isso, estrategicamente, né, temos que orar e jejuar para sermos direcionados pelo Espírito Santo, né? Além dos recursos, né, que dispõe para a gente desenvolver. Curso básico de evangelismo pessoal é fundamental para preparar as pessoas para apresentar plano ou o plano da salvação. Mapear as áreas da cidade, ruas, becos, vielas que se quer alcançar. Providenciar material evangelístico, né, como folheto, bíblias, revistas e tantas outras ferramentas. Distribuir, né, as equipes por faixa etária que se pretende alcançar crianças, jovens, adultos e idosos. E termos também, assim que possível, né, atrações especiais como louvor e encenação. Então, são essas realidades, né? A evangelização urbana é o grande desafio do século XXI. As cidades tornam-se cada vez maiores e mais complexas, né? Exigindo da Igreja de Cristo ações específicas, personalizadas e efetivas. Se por um lado lidamos com as massas, né? Por outro lado temos de tratar particularmente com cada pessoa para que todos venham a ter um encontro pessoal com Deus. Seguindo o exemplo de Jesus e de Paulo, façamos da evangelização urbana a base para alcançarmos os confins da terra. As cidades são estratégicas na proclamação mundial do Evangelho. Então, que você, que eu possamos sempre dizer sim à missão de Deus e ser produtivo, né? E ser proativo, principalmente nas regiões urbanas, para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo chegue até os lugares, até os ouvidos e corações daqueles que precisam, né, ser alcançado pela salvação em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Até a próxima.